Relembrar é viver. O Luladrão é ladrão? Claro que sim, isso já sabemos há mais de 20 anos. Mas eu vir aqui e dizer isso talvez não seja suficiente para convencer alguém dessa verdade inquestionável. Detalhe, algumas pessoas vêm nos comentários dos meus vídeos e dizem que eu tenho lado, que eu sou parcial e por isso que eu desço a lenha no ladrão Nine Fingers e no PT. Juro que eu não sei de onde essas pessoas tiraram essa ideia. Não faço ideia. Para deixar bem claro, eu não tenho nada contra o ladrão cachaceiro e a facção criminosa chamada PT, Partido dos Traficantes, Partido dos Tarifaços, Partido dos Trapaceiros, Partido das Trevas, Partido dos Tontos, Partido dos Trambiqueiros, Partido dos Trastes. Eu não tenho nada contra, eu tenho tudo contra. Eu tenho nojo, tenho asco, tenho ódio, tenho verdadeira ojeriza, repulsa de tudo que fazem e de tudo que representam. Eu não suporto ouvir a voz do Lularápio, não suporto ver a cara do Lula, não suporto falar o nome do Lula, não suporto os filhos do Lula, não suporto os irmãos, a família corrupta do Lula, não suporto a mulher do Lula, não suporto ouvir a voz da mulher do Lula, não suporto políticos do PT e dos seus puxadinhos PCdoB, PSOL, PV e outras porcarias, não suporto seus roubos, sua hipocrisia, não suporto a forma como mentem e dissimulam. Portanto, eu falando talvez pareça que eu sou um pouco parcial, só um pouco. Por isso vou deixar falar quem hoje é comparsa e está com o bandido e com o PT, que ajuda o PT, que se serve do dinheiro público roubado através do PT, que defende o PT e são parceiros de crimes com o PT. E vou deixar falar quem já esteve lá dentro e quem era contra e hoje é comparsa e conivente. Este é um vídeo definitivo. Fiz um levantamento completo das pessoas que sabidamente não valem uma titica de galinha, mas que em determinado momento tiveram lampejos de lucidez. Um compilado interessante para que você mostre ao seu amigo isentão. Minha pauta de hoje: quem diz que o ladrão é ladrão e que o PT é criminoso, e não sou eu quem está falando. Bem, alguns disseram que o Lula era corrupto, alguns disseram que o PT era corrupto. Outros criticaram o Mensalão e Petrolão, outros atacaram a falta de ética do partido e alguns hoje ocupam cargos no desgoverno do bandido e até declararam voto no PT. E sem mais delongas, vamos a eles. André Janones, o burro do Shrek, o Rachadones, o Rachadinha, um dos maiores lixos políticos do Brasil de hoje. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate. Eu não roubo, eu não recebo propina, eu não tenho orçamento secreto, eu não me vendo pra quadrilha do PT, eu não me vendo pra quadrilha do PT. Quando o PT aparelhou a máquina pública, ele fez isso, ele criminalizou. Por isso ele ficou no poder 16 anos. Aparelhando o Estado, beneficiando os apaniguados. Essa quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos. Um forte abraço! Ele disse isso e agora faz campanha suja e descarada em favor do Bandilmo. O burro do Shrek será candidato a deputado federal por Minas Gerais pela Rede Sustentabilidades. Pela Rede Sustentabilidade. E mineiros, por favor, fora com ele. Ministra Simone Steppi. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. O Lula não tem a capacidade de fazer o meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Não vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um Petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa. Eu faço esse reconhecimento. O governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. E depois, agora, hoje nós temos o orçamento secreto também com alguns mesmos personagens. Não tiveram comigo, eu sempre lutei contra. Lembrando hoje que essa mulherzinha é a atual ministra do Bandilmo, quer dizer, deixou o cargo para ser candidata ao Senado pelo estado de São Paulo. Foi escorraçada pelo Mato Grosso do Sul e vem aqui encher o nosso saco. Tem que ficar sem cargo
e ir para a lata de lixo da política. Senadora Soraya Trambique. Imagina, você ir na sua casa, contrataria um candidato que faltou à entrevista de emprego? Esse é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que não merece o seu voto de maneira nenhuma. Ele não veio sequer à entrevista de emprego. Uma covardia, isso é coisa de quem não gosta de trabalhar. Olha que incrível, concordamos com ela, o Bandilmo não merece o nosso voto. E nem ela, traidora da direita. Se elegeu às custas de Bolsonaro e rapidamente sentou no colo do bandido. Faz campanha hoje para o PT e é também candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, pelo PSB do Picolé de Chuchu. Outra para ficar sem mandato e ir para a lata do lixo da história, junto com a primeira. Guilherme Boulos de Merlin, atual ministro do bandido que no passado já deixou seu recado. Toda a Lava Jato, todo esse processo, Petrobras, várias coisas flagrantes aí que colaram a palavra corrupção ao governo do PT. O PT, vamos tirar o PT do poder. Claro. O PT é corrupto. O que é que você pensa sobre isso? Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. O invasor de casas, lembra? Cometeu a façanha uma única vez na vida em falar a verdade. Carlos Lupe, presidente do PDT, era o então presidente do INSS quando foi demitido pelo ladrão por conta do roubo contra os velhinhos. E olha que para ser demitido pelo PT por ter roubado, é porque passou da conta, roubou demais. Aliás, ele era ministro da Dilmanta e lá atrás já havia também sido demitido por corrupção. Olha isso. Reportagem da Gazeta. Ex-ministro do Trabalho de Lula e Dilma, Carlos Lupe, diz que o PT roubou demais, exagerou e se esgotou. O presidente do PDT, Lupe, foi o 7º demitido na faxina no início da era Dilma. Sua assessoria foi então acusada de achacar ONGs. A ação de petistas mancha a história do partido e permite tais discursos em que pesem os acertos. E os danos são ainda maiores. O PT desmoraliza o discurso da moralidade ao permitir práticas que tanto condenava. Marina Silva, a ET do Acre, deixou o Ministério do Meio Ambiente do bandido para se candidatar. Dona Marina, o Lula era corrupto? Eu pergunto novamente, qual é a sua posição? A senhora concorda que o Lula cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Porque eu vejo muitas vezes a senhora falando, eu não posso tripudiar, mas não é tripudiar, tem uma questão que é constatar ou não, concordar com a justiça ou não. Qual é a posição da senhora sobre os crimes pelos quais o Lula foi condenado? Uma pessoa que é julgada em segunda instância e que contrata os melhores advogados e que é enquadrada na lei da ficha limpa, isso significa o quê? Quando eu digo não pode ser candidato porque está enquadrado pela lei da ficha limpa e pela lei da ficha limpa não pode ser candidato, isso é dizer o quê? Agora, se precisa de uma exegese para o texto, aí eu digo, é corrupção, claro que é corrupção. O Lula cometeu, então, crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Você tem dúvida? Não, eu quero que a senhora... Você tem dúvida? Estou perguntando não, você tem dúvida. A posição da senhora. É crime de corrupção. Lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa é para crime de corrupção, não pode ser candidato. Quem é julgado em segunda instância e o crime que foi praticado foi corrupção. Você quer saber quais são os problemas que temos no governo do PT, mas também do PSDB, do PMDB, do DEM? Esse condomínio que está há décadas governando o Brasil, todos cometeram graves casos de corrupção. Qual é a diferença? É que agora o Lula já está preso. O presidente Lula cometeu caso de corrupção, não tem foro privilegiado, está pagando pelo erro que cometeu. Essa é outra escorraçada de seu estado que vem aqui tentar a sorte de ser senadora pelo estado de São Paulo. Claro, já sabe, sem mandato, direto para a lata do lixo. Olha, dá um trabalhão fazer um vídeo deste. Eu faço tudo sozinho, a pauta, o texto, a gravação, a edição. Não tenho ninguém para me ajudar aqui, sou só eu e Deus. Por isso eu te peço, não te custa nada, eu nunca te peço nada, só para deixar um like no meu vídeo e se inscrever no meu canal. Vai lá, é rapidinho, me ajuda. Voltando, Cristóvão Buarque, um dos fundadores do PT, escreveu um livro sobre a facção, onde diz que Lula e Dilma deixaram o Estado ser capturado por empreiteiras, políticos, sindicatos e servidores públicos. Eu aceito que digam, Lula cochilou, foi omisso, tolerou até em função de política. Isso é errado. Marta Suplício foi outra petista que saiu do PT criticando o ladrão de 9 dedos, disse que o PT é corrupto e depois voltou ao PT. Não dá para entender. É de uma coerência ímpar
Aonde estiver dinheiro, esse povo vai atrás. Coroné Ciro Gomes chama Lula de corrupto. Novidade para ninguém. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. O Lula se associou com o centro da bandalheira no Brasil, porque é assim que as coisas são. Não são assim não. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa na minha circunstância. E não vou para a presidência da República para ser testa de ferro de ladrão. E como todos do PT, basta pegar uma boquinha, mete a mão e roubar. Isso tudo vai acabar e vai tudo para a auditoria para examinar isso aqui. Lembrando que ele já esteve lá dentro, foi ministro da Integração Nacional do Ladrão entre 2003 e 2006. Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo, indicado pelo próprio bandido que julgou o mensalão. Cuida-se de interesse privado dos réus, caracterizando vantagem indevida, prometida e paga pelo Partido dos Trabalhadores, que influenciou o exercício de atos de ofício pelos réus na Câmara dos Deputados. O deputado Jefferson confirmou que recebeu 4 milhões de reais como parte de um acordo em que o PT repassaria ao PTB um total de 20 milhões de reais. Roberto Jefferson afirmou que esses 4 milhões de reais foram distribuídos, mas não disse para quem. Para o relator, ministro Joaquim Barbosa, está claro que esse dinheiro foi repassado em troca de apoio ao governo na Câmara dos Deputados. São acusados de corrupção ativa o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares. Esse aí é outro que não passa de um vigarista que, depois de tudo que viu, ouviu e julgou, voltou a defender o ladrão, dizendo inclusive que votaria nele. Joaquim desistiu 2 vezes de tentar a presidência da República. Esse é um ser que precisa ser estudado. O picolé de chuchu, o água de salsicha, o vice da Janja, Geraldo Alckmin, esse é um clássico. A demonstração mais fidedigna do retrato do petista. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E ele é vice do ladrão de novo. E para fechar o caixão, o lixo careca, o Alexerxes, o ditador da toga, o propineiro Alexandre de Moraes. Olha o que ele falava do PT no passado. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Viu? Não precisa acreditar em mim, acredite neles. Eu praticamente fico aqui chovendo no molhado. Eu sei, você sabe, o Brasil sabe, o mundo inteiro sabe que o ladrão é ladrão, que seu partido é uma facção criminosa. Momento em que eu te pergunto, como é possível que esse traste, esse ser asqueroso, nojento, ainda tem mais de 40% dos votos da população brasileira? Como é possível? Das duas, uma, ou nosso povo é muito mal informado, ou é conivente com crimes e aceita ser roubado na maior facilidade. O que você acha? Somos mesmo esse povinho bunda? Somos mesmo também corruptos e coniventes com o crime? Eu acho que não é possível. Me conta, comente aqui e me ajude a compartilhar esse vídeo. Deixe aqui a sua inscrição e o seu like. Agradeço. Valdir Palma de Bragança Paulista. Até a próxima, claro, se houver, se deixarem. Fiquem bem, forte abraço.